Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo nesse estúdio para gravar mais um episódio com histórias tão significativas e profundas. Então eu espero que vocês gostem da nossa próxima convidada. Antes de qualquer coisa, de chamá-la, eu vou falar do nosso parceiro Grupo Zelo, que trabalha com a gente com tanta parceria, né, acompanhando essas famílias todas que passam pelos momentos tão desafiadores, de tanta dor, e que acolhem essas famílias de forma tão significativa, tão simbólica. Esse grupo que vem nessa parceria com a gente porque acredita nesse movimento, traz esse trabalho para muito além, né, daquele momento do funeral, mas sabendo se relacionar com as famílias, dando voz a essas famílias que passam pela dor, escutando essas mães, esses pais. Então, nós temos muito orgulho em tê-los como companheiros nessa jornada. Muito obrigada, Grupo Zelo. Querendo saber mais, vai lá no link, vai lá no site, que está tudo explicativo ali, do trabalho maravilhoso que eles fazem aqui no Brasil. Dando sequência, então, eu vou chamar essa convidada nossa que transformou a vida dela, né, na história dela, na batalha da vida dela. Isso é tão bonito, gente, quando a gente transforma o nosso buraco na nossa missão. E foi isso que aconteceu com Doia. Ela transformou o buraco dela na missão dela, porque, né, as coisas chegam para nós e a gente não sabe exatamente no início o que fazer com elas, mas a gente vai entendendo aos poucos que tem sempre um desígnio, e foi isso que ela fez. Então, eu vou deixar ela contar a história dela, mas adiantando para vocês, ela transformou a vida dela trabalhando hoje com a Síndrome do Amor, né? Então, eu chamo aqui a nossa querida Doia. Tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem. É um prazer. E eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a vocês, a sua equipe, a você, por estar aqui, né, contando um pouquinho a minha história e como eu consegui transformar essa história de dor, né? Que ótimo. Eu fico muito feliz. Então, assim, só para a gente ilustrar e deixar bem claro para os nossos telespectadores, conta pra gente o que é a Síndrome do Amor e o que a ONG Síndrome do Amor faz. Então, a Associação Síndrome do Amor, ela é uma associação sem fins lucrativos que acolhe famílias com síndromes e doenças raras por todo o Brasil. A fundadora da Síndrome do Amor é Marília Castelo Branco. Ela teve um filho com uma síndrome rara, a mesma da minha filha, a síndrome de Ehlers, mais conhecida como trissomia 18. E desde então, há 20 anos, né, que está fazendo 21 anos, ela vem unindo famílias, ela vem cuidando dessas famílias por todo o Brasil e
e principalmente fazendo a conscientização sobre a síndrome de Edwards, que ainda é tão pouco conhecida. Exatamente. Síndromes raras. Que me acolheu. Isso, síndromes raras, né? E a gente já pode começar, então, desse lugar. Síndromes raras, que muitas vezes a gente escuta. Eu lembro quando eu escutei essa frase pela primeira vez, o tanto que ela me chocou. Eu lembro, eu não sei quando, mas quando me disseram que é incompatível com a vida, né? Síndromes raras são incompatíveis com a vida. Eu logo coloquei, emendei para a pessoa que me disse isso, compatíveis com a vida que você esperava, né? Com a vida que você queria, né? Com a vida que talvez você tivesse em mente ali, imaginando, mas incompatível com qual vida? Vamos falar disso? Dani, vamos. Eu vou, inclusive, aproveitar, então, essa deixa aqui para dizer o seguinte. A gente, de fato, não conhece sobre muitas síndromes, muitas doenças raras, né? A síndrome que a gente mais conhece é a trissomia 21, que é a síndrome de Down, na verdade. Já a trissomia 18, que é a síndrome da minha filha, né, Letícia, é a segunda maior trissomia que mais acometem bebês no mundo. Mas as pessoas ainda não conhecem tanto. A medicina ainda não conhece tanto. Enfim, e exatamente isso. Eu ouvi na minha gestação, eu tinha acabado de ver minha filha vivendo, lutando para viver, né? Já tinham começado os achados em Letícia, e eu vendo ali a minha filha na primeira morfológica, mexendo bastante, coraçãozinho batendo. Eu tinha acabado, inclusive, de descobrir que era minha menina, tão sonhada, minha Letícia. Então, Letícia. Ali, mesmo durante o exame, eu chamava ela de Letícia, minha filha. E quando eu saí daquela sala, que o médico me chamou para uma reunião, inclusive reuniu alguns médicos que estavam presentes e alguns estudantes da medicina, ele me explicou sobre várias síndromes que existiam, me explicou sobre a síndrome da minha filha, falou toda a gravidade sobre a trissomia 18, falou tudo o que poderia ocorrer, inclusive, e falou né, de toda a gravidade que Letícia também tinha. E aí ele me disse que Letícia, quer dizer, aí ele disse que sua filha é incompatível com a vida e ela pode partir ainda na gestação. E você tem direito à interrupção. Eu tinha acabado de ver minha filha vivendo, lutando para viver, lutando para sentir todo o meu amor. Era minha menina, tão sonhada. E aí eu te pergunto, né, quando você colocou incompatível com qual vida? Eu posso lhe dizer, Dani, hoje, foi inclusive uma das coisas que a minha filha me ensinou nessa vida. Eu, sinceramente, considero a gente, Dani, nós, pessoas consideradas normais, totalmente incompatíveis com a vida. Porque a gente não tem, de fato, o significado dessa vida que a gente vive. Porque nossos filhos são considerados raros e incompatíveis com a vida, como ainda a medicina vem citando, inclusive, se você pesquisar no Google, ainda está lá escrito, né? Esse termo ainda é usado, esse termo é muito difundido ainda. Eu vou vou só fazer um adendo aqui, dizer que ela está lá em Salvador, e Salvador resolveu cair uma chuva torrencial, então tá tendo uma falha aí na imagem, mas tá dando para ouvir, né, produção? Tá dando para ouvir? Então, se tiver alguma interferência, a gente interrompe, tá bom? Mas voltando nisso, eu gostei muito que você fala, né? Nós somos incompatíveis com a vida, todo mundo. E ultimamente o que a gente mais tem visto é isso, as pessoas muito incompatíveis com a vida, né? E obviamente, assim, olha isso, a Letícia, 34 semanas e 3 dias, não é isso, Doia? Ela tem quanto tempo que Letícia partiu?
Vai fazer agora em novembro 3 anos. 3 Ela anos? nasceu no dia 10 de novembro. 3 anos. Então aí Ela nasceu no dia 10 de novembro de 2022 e partiu no dia 13 de novembro de 2022. Desculpa, eu não escutei que dia que ela nasceu. 10 de novembro de 2022 e partiu no dia 13 de novembro de 2022. Isso. Vai fazer agora em novembro 3 anos. 3 anos. Então você pensa, Letícia, essa menininha tão desejada, tão sonhada, tão esperada, veio incompatível com a vida, como dizem os médicos, e mudou a história da vida da mãe dela, mudou a história de tantas outras famílias, fez com que Doia integrasse uma das associações mais fortes e bem constituídas no Brasil, que faz um trabalho de excelência. Essa menina, que é incompatível com a vida, fez tudo isso. Tudo isso. Imagina se ela fosse compatível com a vida. O que teria acontecido? Imagina, né? Imagina. Então é mais ou menos isso, assim. Então, naquele momento, você não tinha muito experiência sobre esse termo, né? Não tinha algo ali. Você estava sendo surpreendida por uma informação que deve ter te atravessado de uma forma. O que aconteceu com você? Conta pra gente. Dani, naquele momento eu não tinha conhecimento de nada, né? Nem inclusive dessas síndromes que existiam. Até então eu só conhecia a síndrome de Down. Naquele momento, eu estava ali com uma vida dentro de mim, vivendo, coraçãozinho batendo. Era a minha filha, era o meu maior sonho da vida inteira, era o meu grande amor. E a partir do momento que, assim, quando ele foi falando sobre as síndromes, né, e falando toda a gravidade sobre essa síndrome, eu confesso que eu me separei durante a gestação, né? Então, nesse momento, eu estava, inclusive, sozinha recebendo a notícia. E aí, enquanto ele falava, eu só fazia chorar. Meu mundo ali parecia que tinha desabado, sabe? Eu não sei nem te explicar o que eu sentia ali. Uhum. Eu só fazia chorar. Ele te acolheu? Realmente... Ele conseguiu te acolher? Ele conseguiu ter um olhar de compaixão ali nesse momento da notícia? Então, ele foi o pai que ele pôde ser para a Letícia, né? Mas em relação a acolhimento, apoio, ele participou sim do parto, ele foi o pai que ele pôde ser. Não dormiu uma noite com a filha, ele dormiu, quando eu fui internada, ele ficou comigo no hospital, mas depois que a filha nasceu, por exemplo, ele não dormiu uma noite com a filha. Enfim, ele foi o pai que ele pôde ser e tá tudo bem, né? Nós vamos falar mais desse assunto. Eu acho importante a gente trazer um pouco, daqui a pouco, você falar um pouco do que você passou dentro do seu casamento, porque acho que indico informativo. Eu fiz a pergunta de como que essa notícia foi dada em relação ao médico, assim, que o médico te acolheu. Ele te deu a notícia, te deu um tapa de um lado e te acolheu do outro ou não? Como é que foi isso? Não me acolheu, porque, na verdade, o acolhimento que ele tentou foi, na verdade, não foi nem um tapa que ele me deu, eu senti que ele estava me dando um tiro. Um tiro, né? Tá vendo? Só que eu acho que tiro. Eu posso uma facada, não sei, porque ele é como se eu tivesse ele tentando ali me matar. Foi a sensação que eu tinha. E aí, quando ele acabou de falar, e aí me falou que a gente precisa realmente fazer um exame, e aí foi quando ele quis talvez me acolher, ele falou assim, olha, eu tenho um consultório aqui mesmo no prédio, e a gente vai lá em cima, e já faça esse exame comigo, esse exame me falou na época, comigo esse exame vai ser em menos tempo do que você fazer pelo plano, enfim. E aí, quando ele estava falando do exame e me falou o valor, eu perguntei, e esse exame, porque eu já estava prestes a ir, porque aquilo para mim foi como se ele estivesse querendo realmente me acolher e fazer alguma coisa para minha filha,
permanecer mais tempo. E quando eu fiz essa pergunta a ele, mas esse exame vai fazer Letícia ficar mais tempo comigo, ele vai fazer com que ela melhore de alguma forma? Não. É justamente para você ter o direito ao aborto. Aí. Ai, ai. Então, olha só. O mínimo que a gente espera... Foi até nesse momento... Foi até nesse momento em que eu disse a ele assim, como assim, doutor? Você não está entendendo. Eu acabei de ver a minha filha viva, coração batendo. Eu acabei de saber que a minha tão sonhada filha, a minha tão sonhada Letícia, é o meu amor. Como assim ela é incompatível com a vida? E eu vou seguir essa gestação, independente de como ela venha e de quanto tempo ela tenha comigo. Pois é. É a minha vida. E aí é algo que eu vou fazer esse adendo aqui e dizer, olha, o mínimo que a gente espera de profissionais que trabalham na área da saúde, ou principalmente obstetras, né, profissionais que lidam com a vida, é que eles tenham uma boa formação na condição das más notícias. Eles precisam saber lidar com isso. É muito simples, tá, gente? É só estudar. Tem um monte de aula disponível, é algo ali muito acessível para médicos e afins. Porque, olha só, ela descobre a trissomia naquele momento, ela acaba de sair de um ultrassom onde ela vê a filha viva e recebe o diagnóstico de incompatível com a vida para que ela pudesse fazer um aborto. Isso, em si, por si... A verdade que eu vou dizer aqui é que a trissomia em si não é trauma, mas a forma como isso foi conduzido é trauma. O fato da Letícia ter uma trissomia, né, a síndrome de Edwards, não era um trauma, era um fato, um evento. Mas com a condução daquilo, você saiu dali já extremamente despedaçada. Você usou a expressão tiro, me deu um tiro, porque foi isso. Ele não te trouxe uma notícia. Ele acabou com todos os seus sonhos, com toda a história que você estava vivendo. É sobre isso, gente. Tem uma história ali, tem uma perspectiva ali, tem uma vida sendo feita ali, independente se ela vai durar 10 anos ou se ela vai durar semanas. E isso é o respeito máximo que nós, seres humanos, temos que ter em relação à vida. Segue me contando, porque aí você saiu dali, já era uma... Você não deve, né? E ela estava sozinha. Estava sozinha. Como é que foi dali, Doia? Não, dali eu confesso que eu estava em um estado tão desesperador, né? Essa é a palavra. Eu estava desesperada. E eu lembro muito bem, eu moro num bairro que era distante do bairro que eu estava, né, no exame. E eu estava sozinha dirigindo. E aí quando eu cheguei no estacionamento, eu parei, me acabando de chorar, sozinha. Eu me senti até tonta, eu não sei te explicar. Eu não estava nada bem. Então eu parei e fiz assim, Dona, calma, você precisa voltar para casa bem, porque você tem uma vida dentro de você, sua filha está aqui, e você precisa chegar em casa bem, né? Eu não podia sofrer um acidente, eu tinha que ir, chegar em casa viva. Quantas semanas você estava ali? Foi no primeiro trimestre, foi na primeira morfológica. Uhum. Então, olha só, você precisou se orientar sozinha, né? Você se orientou sozinha. Aí eu saí dali, né, da clínica e fui e vim devagarzinho, chorando, não parava de chorar um segundo, mas vim devagarzinho. E quando eu cheguei aqui, eu ainda tive aquela missão, né, de contar para a família, e preocupada, já tinha voltado para morar com minha mãe, e eu não queria que ela sofresse. Então, eu tive que ainda guardar um pouco lá embaixo para poder chegar aqui bem, contar para ela de uma forma mais tranquila, sabe, menos dolorida, enfim, né? Peraí, só um pouquinho, Matheus. O que você disse?
Tem Eu que estava falando em repetir, né? relação a contar para minha família e minha mãe, né? Peraí, só um pouquinho que eu te queria chamo. contar para Só porque minha mãe. quebrou um pouquinho, só porque quebrou, eu vou pedir para ela repetir. Mas tá quebrando, tá picotando. Tá. Então volta só um pedacinho do aí que deu umas picotadas. Quando você chegou e aí contou para sua mãe. Começa a falar dessa parte. Então, quando eu cheguei, né, em casa, eu ainda tive que ter aquela missão de contar para a família, contar para minha mãe, porque logo que eu me separei, eu voltei para casa de minha mãe e não queria fazer com que ela sofresse nem ficasse preocupada comigo. Então, quando eu lembro que fiquei um tempo na garagem, eu guardei tentar melhorar um pouco né, o que eu vinha sentindo para poder dar a notícia. E eu lembro que eu dei a notícia para minha mãe de uma forma tão leve, tão, ao mesmo tempo, feliz, dizendo, olha, mãe, mas é a minha filha, né? Deus realizou o meu grande sonho, minha filha está aqui, é a minha menina, e independente, né, do tempo, do que ela viva e como ela venha, eu quero a minha filha, ela já é muito amada, e eu vou aproveitar essa minha vida, essa minha filha, cada segundo. Então, assim, eu tive uma força até para poder não machucar tanto a minha mãe com essa notícia. Nossa. Né? Eu não falei tudo que eu ouvi, enfim. Você deu a notícia para sua mãe da forma como você gostaria de ter escutado essa notícia. Né? Você teve muita força, né, de chegar, de ter recebido essa notícia sozinha, da forma que foi, de ter atravessado, entrado no carro, dirigido até em casa, ter chegado lá e ter transformado a história. Ali começou a sua missão, né? Na hora que você contou para tua mãe, começou a sua missão, né? Isso, ali começou a minha missão e vou lhe dizer mais. Eu acho que nem ali, na verdade, eu acho que ainda logo no início que eu descobri a gestação, eu acho que já nasceu aquela mãe mesmo guerreira, aquela mãe forte, sabe? Presente. Me deu uma força que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Eu imagino. Então, assim, eu tô vendo, né? Eu tô vendo o resultado, que você abraçou a causa, tá lá na associação, presente. Eu quero que você fale disso. Primeiro, antes da gente falar um pouco da associação e da missão que você angariou junto com a Letícia, porque foi um presente dela para você, né? Esse presente que a Letícia te trouxe embrulhado nas palminhas das mãos dela. Eu quero que você conte como que você atravessou essa gestação. Então, na verdade, a minha gestação, eu confesso, Dani, que não foi nada fácil, né? Eu tive pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, eu desfaleci, eu tive que ser proibida de dirigir, porque eu já acho que também meu emocional ajudou muito, né? Só que, apesar de tudo isso, de tudo que eu vinha vivendo, que a cada consulta era um achado diferente, Letícia, era um achado a mais. Você ficou com esse médico ou você trocou o médico? Como? Você trocou o médico? Não, então, aquele médico eu não fui mais. Na verdade, aquele médico não era o meu. Aquele médico foi um especialista que eu fui. Minha obstetra começou a desconfiar que tinha alguma coisa. Tá. Poderia ser uma clínica. Tá, então você continuou com a mesma obstetra. A minha obstetra foi a mesma porque ela, na mesma a gente já descobriu que a síndrome, eu já cheguei na sala dela dizendo a ela o quanto eu amava. Na verdade, desde o início ela percebeu, ela sabia do meu sonho, eu conversei muito com ela, e assim, ela teve um olhar extremamente humano para mim. Minha médica aliás, até hoje eu digo até hoje, ela nunca largou a minha mão. Ai, que bonito. Inclusive,
minha casa também. Agora mesmo fiz um seminário aqui em Salvador, agora em setembro, que ela abraçou, ela fez parte do seminário, ela fez palestra, ela falou sobre a gente, ela falou do que eu fiz com aquele hospital daqui de Salvador, que eu mobilizei o hospital inteiro para que cuidasse de minha filha. Então, assim, bom, então assim, minha Você ensinou muita gente, então, nesse processo. Chave. Você ensinou muita gente nesse processo, né, Doia? Muita gente. Sem nem saber, né, que essa já era a minha missão, eu já vinha ali seguindo desde o início. Desde o que eu mudei o olhar de pessoas, incluindo médicos, incluindo um hospital de Salvador. Que bonito. Sabe? Sem nem saber o que eu estava fazendo. Como ela bem colocou no dia do seminário, ela disse que eu cheguei de uma forma tão cheia de amor, né? Mas ela até colocou assim, não é que Doia não sabia o que estava acontecendo, não. Ela sabia, ela estava empoderada de conhecimento. Mas ela chegou tão cheia de amor para aquela filha, tão cheia de amor pelo o que, independente de como acontecesse, né? Ela podia realmente ser viva, enfim, que ela conseguiu mobilizar um hospital inteiro. A minha própria doutora fala isso, sabe? E aí, ouvindo no seminário, caramba, que você não tem noção, Dani, do que a gente não tem noção do que a gente vem fazendo, na verdade. Conta pra gente, eu quero escutar, eu quero ouvir. Eu não tenho noção, mas eu quero ouvir. Eu tenho um pouco de noção, mas quero ouvir. Porque eu conheço, né, a associação já tem tempo, já vi quantas famílias vocês ajudaram, em quantas famílias vocês ajudam. E assim, eu escutando essa história aqui, eu fico pensando, gente, é muito propósito divino mesmo, porque te manda a Letícia. Letícia vem já com um propósito muito definido, mudando tudo, abrindo muitas abrindo, né, a passagem, abrindo o processo, a caminhada da vida para isso. É muito bonito quando a gente vê a história sendo resgatada desse jeito. A minha pequenininha, ela nasceu com 840 gramas. Ela precisou nascer. Eu tive que ser internada porque o coraçãozinho dela estava chegando a 0. E aí eu acabei conseguindo, a gente conseguiu segurar ela mais tempo. A gente ficou 7 dias no hospital até que ela começou a parar de novo o coração. Ela estava entrando em... fetal, suprimento fetal, e aí ela precisou nascer. Mas ela nasceu com 840 gramas, né, e viveu comigo 3 dias, e eu digo, essa minha pequenininha foi incrível, né? O maior ser humano que eu já conheci na minha vida. Olha só, nasceu com 800 e alguma coisa e viveu 3 dias. Ela, além de toda a gravidade interna que ela tinha e o problema cardíaco que ela tinha, que era inoperável, uma cavidadezinha do coração dela não se formou. Quer dizer, minha filha não tinha uma parte do coração e viveu 34 semanas e 3 dias. Aí eu te pergunto, Dani, como assim, né, que ela é compatível com a vida? E o que a gente chama de vida? Né? O que é vida? Porque só tem uma forma de morrer, que é não viver a vida que a ti foi confiada. Só existe essa maneira. É quando a gente desperdiça a nossa existência, né? E aí você vê uma menina que veio com 34 semanas, que não tinha tantas malformações, com um coração ainda incompleto, e que deixa um legado tão grande. Isso é reflexivo mesmo, porque a vida ela é feita de tantas nuances, né, Doia?
E é muito mais sobre o legado que a gente traz, o servir que a gente traz para o mundo em um dia, 3 dias, 50 anos, 100 anos. Tem gente que passa aqui 80, 90 anos e não consegue ter nenhum legado para a vida, não traz um olhar de compaixão, não vive a vida que... Não vive a vida, está ali morto em vida. E aí a gente precisa rever esses termos, de verdade. Então me conta, e depois você atravessou a gestação, ela nasceu, estava ali no hospital? Na gestação, eu conheci a Associação Síndrome do Amor, onde eu fiz parte de um grupo chamado GASA, que são os grupos de apoio regional da Síndrome do Amor, né? E eu participei do GASA Incubadora, que são aquelas mãezinhas que estão grávidas de um T18 ou de alguma outra síndrome rara. Ótimo. Então você descobriu isso na gestação, né? Então foi... Oi? Você descobriu isso durante a gestação, né? E aí você teve um suporte ali. E aí já entrei na associação. Naquele momento, na verdade, quando esse médico me deu a notícia, uma prima minha, pesquisando sobre a síndrome de Letícia, ela encontrou a Associação Síndrome do Amor, e aí me falou, olha, parece que tem uma associação, parece que ela ajuda famílias que têm síndromes raras, e parece que o foco vai ter 18, enfim. E aí, assim, hoje vai ter uma reunião, chama-se Colo Online. Você quer participar? Eu fiz quero, e eu participei dessa reunião. E ali, quando eu participei dessa reunião, porque eu acho que, assim, meu sentimento também, quando eu descobri tudo isso, era como se eu tivesse sozinha no mundo. Eu disse, gente, assim, não, eu questionei, logo eu questionei sim a Deus, por que comigo? Eu sempre fui uma pessoa tão do bem, por que comigo? Né? Eu sempre sonhei em ser mãe, mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, eu sozinha no meu quarto à noite, chorando, e naquele mesmo dia, né, questionando a ele, parece que eu não sei como, bem, né, a resposta, mas eu tenho dúvida de que, de alguma forma, ele me mandou essa resposta. Ele me respondeu, ou soprou no meu ouvido, enfim. E aí, na mesma hora, eu estava questionando a Deus, por que junto comigo? Nada me veio, por que não você? Você é a única pessoa capaz de amar a sua filha, seja como ela venha, e mesmo que ela não chegue a ser viva, independente de como ela venha. E ali, pronto, tudo mudou. Ali eu vivi minha gestação cada segundo. Eu vivi a Letícia como se fosse o último dia da vida dela, né? Então eu vivi intensamente toda a minha gestação, toda. Eu falava, eu dizia tudo que eu estava comendo, eu dizia que a avó não deixou de amar a gente quando eu tive diabetes gestacional, porque minha mãe começou a fazer comidas não tão gostosas. Aí eu disse, filha, a vovó ainda ama a gente. Enfim, eu vivi tudo que eu pude, eu ria com ela, ela mexia muito, que eu achava que ela ia sair. Eu fui muito, apesar de tudo, né, e apesar de tudo que eu senti fisicamente também, né, da pré-eclâmpsia, diabetes e tudo mais, eu vivi a minha gestação e os 3 dias de Letícia da forma mais... Na verdade, eu te digo, Dani, eu fui a pessoa mais feliz. Eu nunca vivi uma felicidade tão grande, tão perfeita como eu vivi durante toda a minha gestação e o nascimento de Letícia. Ai, que bonito isso, tá vendo? É isso. Por que não comigo? E aí, as respostas estão todas aqui. 3 anos depois, ela abraça a causa. Então, gente, eu não costumo dizer que a gente tem que tem que passar por tudo isso para aprender nada, não. Porque, né, eu acredito que tem várias outras formas de a gente aprender o que a gente precisa, que não tendo que perder, entregar um filho precocemente à vida espiritual. Mas eu percebo, e ao longo desses meus 20 anos, mais de 20 anos, né, trabalhando nesse cenário, que muitas de nós vai ter a vida tocada.
E é tocada mesmo, tocada por Deus de alguma forma. Então eu vejo que até essas crianças que chegam assim, vêm de alguma forma a serviço. De alguma forma estão a serviço do mundo, da humanidade, né? Um bebê que nasce tão pequenininho e que vem com um desígnio tão bonito e transforma tudo, vem com essa missão, te entrega essa missão, né? Vive essa missão junto com você. Então ela te escolheu, ela pegou a dedo, ela foi lá, essa aqui, ó, é minha mãe que vai me ajudar a cumprir o papel da minha existência. A Letícia vive. A Letícia está viva em cada família que você ajuda, em cada olhar que você traz, em cada palavra que você profetiza, porque eu imagino que depois disso você deve ter ajudado muita gente, né, Doia? Então, Letícia vive exatamente. E eu não vou deixar minha filha nunca morrer. Adorei. Eu vou deixar a minha filha nunca morrer. É sobre isso, gente. É sobre isso. Então, aí eu fiz parte da associação e eu fui tão abraçada, tão acolhida, e eu vi que eu não estava sozinha no mundo, que eu não era um ET, que existiam vários outros ETs ali. E que existiam famílias mais desesperadas que você, talvez. Né? Pois é. Então, a gente passa por uma... Quando a gente recebe um diagnóstico como esse, a gente acha que a gente está sozinho no mundo e que a gente de repente não é normal, que sabe, que... Aí de repente eu encontrei vários ETs iguais a mim. Bom, mas enfim, aí eu fui muito abraçada, muito acolhida, e a Associação Síndrome do Amor, ela não só acolhe a gente, abraça, cuida da gente, né, tá ali dando as mãos pra gente quando a gente mais precisa, como ela traz informações importantes, entende? A associação, primeiro que ela é formada por uma mãe, né, que viveu isso, né, teve seu filho e buscou informações. Ela criou a Síndrome do Amor numa comunidade de Orkut, quando ela descobriu a síndrome de Ehlers Digitalis. E ela precisava de entender, ela precisava de informações. Então, ela foi unindo pessoas com a mesma síndrome, com outras, e foi ali, né, unindo essas pessoas e buscando informações. Então, a associação, ela é feita não só acolher, e sim trazer informações para a gente. Então, quando a gente entra aí sem saber de nada, tudo que a gente pesquisa era as piores informações que a gente precisa ter naquele momento. Né? Então, a partir do momento que a gente entra e a gente vê não só outras famílias falando com a gente outras crianças vivendo, porque a síndrome de Ehlers, além de eu já ter deixado muito claro aqui que não é incompatível com a vida, pelo contrário, é a vida mais compatível que eu já conheci na minha vida. Hoje, nós temos adultos vivendo com a T18. Pois é. Qual adulto mais velho que você conhece? Qual? Quantos anos tem? Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente 30 anos, acabou de fazer, Luísa, a gente foi para uma conferência em Vitória. Isso que é, inclusive, Peraí, que tá cortando bastante. Peraí, vamos repetir essa parte. Cortou bastante. Fala de novo. 30 anos? Repete dessa parte. Luzia hoje completou 30 anos, vendo com a T18, total, síndrome de Ehlers total. Inclusive, eu tive o privilégio de conhecer, porque a gente fez um seminário, uma conferência lá em Vitória do Espírito Santo, que é justamente o estado que nós temos mais adultos vivendo com a T18. Sério? É em Vitória? Eu não tinha essa informação. E como é que é em Vitória, então, que mais tem adultos vivendo com trissomia de Edwards? Ou qualquer... Em Vitória é onde a gente tem mais adultos vivendo com a T18. E como é que vive a Luísa, de 30 anos? Como é que é a vida dela? Luísa, hoje anda, eu acho que a síndrome de Ehlers total de Luísa, né? Ela anda, ela ainda não fala,
Mas ela anda, ela brinca, ela se diverte, ela passeia, ela viaja. Ela tem uma vida linda e muito feliz. Lógico, Dani, que assim, cada pessoa como nós, né? Cada criança é um caso, é uma criança. Cada um de nós tem uma história, tem uma comorbidade, enfim. Então, cada pessoa é única. Então, de fato, nós temos crianças e até adultos que, por exemplo, a gente tem lá em Vitória também, hoje, um adulto, ele fez 19 anos, e um menino, que inclusive falam que menino, né, a chance de viver é mais difícil ainda. É menor. 19 anos, ele não anda, ele tem outras comorbidades. Então, assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, a gente sabe disso. Exato. Então, Luísa, por exemplo, ela não tem problema cardíaco, né? Então, a gente não pode considerar que todas vão chegar, de fato, a andar. Sim, pode, dependendo da situação, dependendo até mesmo, talvez, do investimento. Acho que a gente está, como diz Maria, né? A síndrome do amor, o nosso trabalho na síndrome do amor é aquele trabalho de formiguinha. Hoje, a gente vem primeiro tentando a conscientização sobre a síndrome de Addams, que é, inclusive, no dia 6 de maio, né, que a gente faz essa conscientização mais profundamente, mais visivelmente para a população, para a sociedade. Mas essa conscientização são todos os dias. Agora, por exemplo, a gente e trazendo essas informações para mais pessoas, a gente está conscientizando. Então, toda família pode fazer isso, né? Levar a conscientização. Isso. E o que você acha mais pessoas... Isso. E o que você acha mais pertinente das famílias saberem, Doi, assim, de toda a sua expertise hoje, né? De tudo que você já tem, tudo que você viveu, né, com a Letícia, dentro do seu útero, no parto, e nesses primeiros momentos de vida, e depois no seu pós-parto imediato, vivendo um luto, e hoje apoiando muitas famílias, o que é imprescindível que as famílias façam? Ter fé, confiar e buscar um grupo de apoio, uma rede de apoio. Não dá para atravessar sozinha, né? Não deveríamos. Não, eu acho que não dá. Não deveríamos e eu não sei se daria. E prestando muita atenção em tudo que ela fala, gente, eu confesso que, assim, eu vejo que ainda é pouco divulgado, né? Oferecer uma interrupção da vida, né, dessa gestação, faria o quê? Aliviaria onde? O que faria de melhor que não deixar que a vida se fizesse da forma que ela se fez com a Letícia, com a Luísa, com todas essas pessoas que cada um tem sua história, cada um tem sua subjetividade, mas se interrompesse a vida da Letícia, por exemplo, o que mudaria em termos de sofrimento, de dor, de aprendizado, de toda passagem, toda travessia que ela ia fazer de qualquer maneira, não é não? Que não mudaria, te deixaria num lugar muito pior se você tivesse interrompido a vida. Pois é. Não, e Dani, foi até você colocar isso, que eu quero deixar muito claro o seguinte: a Associação Síndrome do Amor, ela não está aqui para julgar ninguém. Inclusive, pode sim, e acontece sim, de entrar famílias para a gente e, de repente, aquela mãezinha que está ali, né, aguardando o seu filho na barriguinha, pode chegar para a gente e dizer: poxa, mas olha, vocês não estão entendendo, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições emocionais, eu não sei se eu posso ter esse bebê. E assim, a gente não está aqui para julgar ninguém. Claro, concordo. Entende?
Concordo. Mas essa não Pelo deveria ser contrário. nunca a primeira opção. Essa é uma opção trabalhada dentro dali, trabalhada com a família. Perfeito. E esse é o trabalho que a gente faz, né? Quando a gente encontra, por exemplo, uma família assim, a gente acolhe também, a gente acolhe, talvez até mais ainda, para mostrar, passar informações para aquela família, para mostrar que existem vidas, para mostrar, para falar sobre a síndrome, trazer informações para aquela família, inclusive o processo também de dor que ela vai sentir, né, caso tome essa decisão. Mas assim, a gente gosta de falar isso, não está aqui para ajudar ninguém, pelo contrário. Eu acho Porque certíssimo. da mesma forma que nossos filhos cada um tem a sua vida, tem a sua história, todos nós também, né? Então Exatamente. A gente não pode... Eu mesma, sabe, dentro do consultório, eu te confesso que eu já vivi algumas situações, já vivi situações da mãe que chega grávida de algumas semanas pensando se aborta ou se não aborta e opta em deixar que a vida se fizesse, e aí tem um desfecho lindo, criança nasce, teve uma que nasceu de 34 semanas e morreu logo após, assim como Letícia. Teve uma que chegou também sem saber se podia se vincular à filha, chegou num grupo do Coxa, não sabia se podia se vincular à filha, ela estava grávida de 5 meses. A gente ali deu um nome para a menina, porque até então não tinha nome, porque ela tinha medo de dar, de vincular e o que ia acontecer depois. E essa criança viveu até 1 ano de vida e mudou a história da vida de muita gente, que também trouxe muitos aprendizados para todos nós. Eu já vivi histórias com famílias que não quiseram entubar, não quiseram traqueostomizar, né? Entubar não, traqueostomizar, e que tiveram alguns problemas por causa disso depois, mas enfim... tantas famílias que passam por isso que eu penso que não é tão raro assim. Não é tão raro assim, né? É menos raro do que a gente imagina. A questão é pouco falada. Mas olha, Dani, hoje nós estamos com mais de 3.000 famílias só na Associação Síndrome do Amor. Pois é, você tem esse dado? Você tem o dado? Eu não tenho esse dado de quantas trissomias de Edwards. Eu não tenho esses dados aqui agora, né? Mas eu posso, inclusive, se você quiser, eu posso pedir para Marília ou para a Michelle te passar esses dados. Na verdade, foi só curiosidade mesmo. Eu sei que hoje na Associação Síndrome do Amor a gente tem mais de 2.000 e mais de quase 2.300 famílias, que é só T18. Só T18, olha só, gente. Então, é igual quando a gente conta para as pessoas que de cada 65 bebês que nascem, um não sobrevive, né? Não é uma história comovente, é um problema de saúde pública. Então... E me conta uma coisa, de lá para cá, 3 anos, como que você tá? Percebo que seu casamento acabou na gestação, não é isso? E isso foi Letícia acabou, também, né? Passou igual um rolo compressor, assim, Letícia. Eu costumo dizer que a vida vai transformando, ela traz as transformações que a gente precisa e a gente vem adiando. Talvez a Letícia também te ajudou a acelerar o processo de término no seu casamento, foi isso que aconteceu? Sem dúvida alguma, inclusive foi por causa dela que eu tive a coragem de sair de casa e nunca mais voltar. Eu já tinha, na verdade, tentado sair, eu já tinha saído, né? E aí ele me prometeu melhorar, me prometeu fazer tratamento, voltei. E a partir do momento que eu estava grávida, né? E numa dessas brigas agressivas, digamos assim, nessa noite da briga, eu saí de casa, deixando tudo para trás, deixando tudo que assim, inclusive ganhado da minha família de casamento, e nunca mais. Então, assim, ela veio
Ela vem rasgando a tua vida. Adoro. Me conta, pelo amor de Deus. É isso, é bonito. E vou lhe dizer, e vou até lhe responder a pergunta que você me fez, como é que está a minha vida hoje? Ela veio justamente para que eu me encontrasse. Porque eu vou... Claro que assim, não é desde o início isso, por mais que eu tratei a causa da Associação Síndrome do Amor, fui convidada por Marília a fazer parte da Associação Síndrome do Amor, logo no início. Com 4 meses da partida de Letícia, Marília me convidou para ajudar a cuidar dessas famílias. Porque ela viu em você, né, essa potência, porque você começou isso logo no início, né? Quando você voltou para casa, deu notícia para sua mãe. Logo no início eu comecei a abraçar a causa, eu comecei a querer ajudar de alguma forma, eu percebi que a associação era de todo mundo, entende? Tanto que eu lembro que uma das mensagens que eu mandei uma vez no grupo estreito, que eu, né, eu do grupo para ajudar a Associação Síndrome do Amor, sem nem saber que eu estava ali, né, sendo uma delas. Eu mandei um grupo o único que eu fazia parte naquela época, que é o grupo das estrelinhas, dizendo: família, essa é a nossa família, porque assim, eu sentia isso. Quando eu conheci a associação, eu disse: cara, eu tenho uma nova família. Então, eu digo hoje eu tenho uma rede de apoio maravilhosa com a minha família desde sempre, desde que eu nasci, da Janine, sabe? Eu sou bom, enfim. Então, continua sendo uma rede de apoio maravilhosa a minha família. Graças a Deus, uma família incrível, mas a Associação Síndrome do Amor foi a família que... Eu não sei explicar, que não foi só aquela família que eu escolhi para aquele sentimento novo, como também a família que eu disse é a minha, entende? Eu não posso mais largar. Uhum. Eu preciso da família eternamente. E agora você é a ponte entre tantas famílias, né? Você acolhe, informa, caminha com eles. Olha que missão bonita que Letícia te trouxe. Ei, Letícia! Letícia, Cecílias, Marias... Letícia, então assim, a gente não colocou muito claramente, mas é porque eu já tinha, né, eu sei que ela estava vivendo uma relação abusiva dentro de casa, com muita dificuldade de, posso dizer isso? Posso dizer que era uma relação abusiva que você tinha, com comportamentos abusivos, talvez? E que às vezes a gente está ali arrastando, sem saber o caminho. A vida no automático, muitas vezes, ela deixa a gente arrastando. E eu vejo, se você me permite dizer, que Letícia te tirou do automático. Letícia veio e falou: opa, mamãe, qual é o propósito da sua vida? E que virou você de cabeça para baixo, literalmente, né, Doi? É bonito isso. Então, nós já estamos chegando no final. Eu queria que você deixasse um recado para quem for nos ouvir agora e deixasse a sua voz para quem for ouvir a gente. Dani, minha mensagem é o seguinte, que a vida, depois que eu tive Letícia, eu aprendi que a vida ela é breve para qualquer pessoa. A vida é rara para qualquer pessoa. E toda vida, enquanto há um coração batendo, há uma vida, é um ser humano, e essa vida importa. Porque toda vida é importante. Eu vou carregar essa frase comigo. Toda vida é rara, toda vida é curta. Vou carregar comigo, você me permite? Claro, por favor. Fiquei emocionada com isso, porque é verdade, toda vida é rara e toda vida é curta, e a gente precisa deixar o legado atravessar a gente, que todo mundo tem um, independente do tempo que vai passar aqui na Terra. Doi, eu vou te agradecer profundamente, não só pelo seu trabalho, não só pelo podcast hoje, mas...
ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Eu vou te agradecer, Doia, profundamente, não só pela sua presença aqui hoje, mas pelo seu trabalho no mundo, pelo trabalho que você vem desempenhando, né? Não só com a Letícia, que continua viva e não vai morrer nunca, e também com todas essas famílias que te atravessam, olha lá, que te atravessam, que participam da sua existência, que participam com você, né? E você permite, ajuda que eles ajuda essas pessoas a entenderem o processo, a entenderem o legado, a entenderem o caminho, a ter informações de qualidade, a ter escolhas baseadas em informações de qualidade, em calma na hora da decisão. Né? Então, eu agradeço profundamente a sua existência, a sua vida rara. Tá bom. Não tô te ouvindo mais. Não, eu tô esperando você dizer alguma coisa. Pode dizer e a gente encerra. Ah, tá. Você como? Quebrou. Pode repetir, não tem problema. Não falei mais nada. Vida de fato é rara, né? A sua é rara. E toda a vida precisa também. Não deu para ouvir direito. Você quer repetir? Tá quebrando muito agora nesse finalzinho. Tá bem ruim a internet. Então, a nossa vida é rara. E a gente, e todo mundo, toda a vida, além de importante, ela precisa também ser cuidada. E eu acho que é isso, cada um tentar cuidar da vida que ainda está aqui do seu lado, que está, né? Eu acho que a mensagem além que a gente está aqui sem a mensagem que a gente precisa do nosso amor. Isso. Que bom, fico feliz. Então, para você que está aí e vai nos assistir, né? A gente fecha dizendo que eu gostei muito dessa frase dela, eu vou repetir, que toda vida é curta e toda vida é rara, e que nós estamos aqui, não é para julgar a qualidade de vida que cada um vai viver, mas é para apoiar as decisões, é para informar com qualidade, é para trazer significado mesmo. E nós, enquanto humanidade, estamos numa hora muito importante de mundo para entender que está na hora da gente dar mais valor e significado, simbolismo a todas as missões que a gente vem atravessando. Cada um tem uma missão nesse planeta. Cada um tem um processo aqui. E que quem somos nós para definir se está certo ou se está errado a escolha de cada um. Então, o nosso papel é informação. Obrigada. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.